Voou. Nós agora estaremos ouvindo a palavra com a Isabelle Fernandes. Amém? Para quem não sabe, ela é esposa do Abraão Fernandes, que sempre vem ministrar aqui, nos abençoar. E hoje ela vai nos abençoar com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe e te use poderosamente. A paz do Senhor, igreja. Amém? Você não precisa cessar a sua adoração. Porque coisa maravilhosa é estar no ambiente de adoração. E eu vejo que o inimigo hoje, ele perdeu. O inferno não se levantou só na minha casa. Eu tenho certeza que se levantou lá na tua também. Eu tenho certeza que no início dessa semana, tu pensou em mandar mensagem para líder e falar: da conferência eu não vou participar. Esquece a minha presença nessa festa, porque eu não vou. A pressão tá tamanha, não vai dar para mim. Mas olha você aqui. Olha você aqui. Olha você aqui. Tá sentada, tá vestida, tá arrumada, tá cheirosa e tá dando glória a Deus. O inferno não tá entendendo nada, mas a adoração está subindo. A adoração está subindo, porque Ele te sustentou na segunda, Ele te sustentou na terça, Ele te sustentou na quarta. Na quinta-feira o inimigo falou: agora eu acabo com ela. Mas hoje é sábado e você está aqui. E hoje é sábado e você está dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Então não cessa a tua adoração. Não cessa a tua adoração. Eu vou pregar porque a palavra ela precisa ser ministrada. Mas você não está impedido. Você não está impedida de adorar. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Esther, no capítulo 4. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao convite que foi feito através da Carol. Quero agradecer ao pastor dessa casa pela oportunidade. Dizer que estou feliz e me sinto honrada de estar aqui. Vim acompanhada da minha irmã, Giovana. Como foi dito, eu sou esposa do pastor Abraão. E dessa vez a agenda bateu, ele está ministrando lá em Macaé. Mas eu estou aqui e muito feliz também em dividir essa oportunidade com a minha amiga Marcela. Chamo Marcela de amiga, não pela força de expressão, mas porque de fato é minha amiga e é um exemplo, uma referência para nós mulheres dessa geração. E minha amiga, eu creio que todas as promessas que o Senhor tem na sua vida vão se cumprir. Eu vou estar lendo a partir do verso 12, que diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Você pode tomar o teu assento, glorificando ao nome do Senhor. Eu prometo ser breve, mas antes de entrar na história de Esther, eu preciso falar um pouquinho com você sobre a história do povo de Israel. Você bem sabe que Esther, ela é uma personagem bíblica que se encontra na situação de cativa. E esse cativeiro, ele começa no ano de 586 a.C., quando Jerusalém ela é invadida e ela é tomada por Babilônia.
E a Babilônia leva ali os judeus até a sua terra e eles são tomados como escravos. Só que a história de Esther, ela não fica em Babilônia. Porque no ano de 539 a.C., Babilônia vai entrar em conflito com a Pérsia. E dessa vez, quem ganha a vitória é a Pérsia. E os cativos que antes pertenciam aos babilônios, agora passam a pertencer ao reino da Pérsia. Essa situação toda aconteceu enquanto Ciro era rei. Ciro, ele começa a dar início ao que seria o fim do exílio. E começa a liberar alguns judeus para voltar a Jerusalém. Como você já deve ter escutado a história de Neemias, a história de Esdras. Mas que não é o caso da parentela de Esther. Porque se passam alguns anos, praticamente um século. E Esther, junto com a sua família, ainda está ali na Pérsia. E eu acho isso interessante, porque ela está numa terra que não é dela. Os anos se passam e eu não estou falando para você que foram 10 anos, eu não estou falando para você que foram 5, eu não estou falando que foram 20 anos. Eu estou falando para você que já se passaram 100 anos. E o que o Senhor já começou a falar ao meu coração a partir disso? É que não importa o lugar, não importa o tempo, Ele não tira os olhos de um servo seu. Não importa se você está aqui em Santa Cruz, não importa se você está no Rio de Janeiro, se você está nos Estados Unidos, se você está na Itália. Não importa se Ele te chamou quando você tinha 13, quando você tinha 50, ou se hoje você já tem 80. Uma coisa eu tenho certeza, o Senhor não tirou os olhos da tua vida. O Senhor, Ele não tira os olhos de você. Não importa a região geográfica que você esteja. Não importa a questão temporal, não. O Senhor, Ele não tira os olhos da tua vida. De repente você está sentado aqui me ouvindo e você está me dizendo assim: Isabelle, essa é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica depois de muito tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tu acha que tu passou distante, que tu passou desapercebido, mas os olhos do Senhor estavam fitos em você. Os olhos do Senhor estavam fixados em você. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque Ele te viu, Ele cuidou, Ele guardou, Ele protegeu. E você está aqui, ouvindo a voz dEle mais uma vez. E agora sim eu posso entrar na história de Esther. A Bíblia menciona que Esther, ela é órfã. Se ela é órfã, ela perdeu os seus pais. Eu estou falando de uma menina que está em um país que não é dela. Eu estou falando de uma menina que está como escrava num país que não é dela. Não pense você que ela foi para lá porque ela queria ir, porque a passagem estava barata, ou então porque as condições de vida lá eram mais favoráveis. Não, ela está lá obrigada. Ela está lá para servir como escrava. Ela não está numa terra que é dela. E fora isso, ela ainda está sem seus pais. Eu não sei se você que está sentado aqui, tem alguém que já perdeu mãe, que já perdeu pai. E você sabe exatamente como é esse sentimento. Eu estou falando de uma menina que tinha tudo para dar errado. Eu estou falando de uma menina que tinha tudo para passar desapercebida na história. Eu estou falando de uma menina que não tinha perspectiva. Eu estou falando de uma menina que não tinha muito o que fazer. Eu estou falando de uma menina que as condições não eram favoráveis. E Deus começa a mover na história dessa menina. Não é mais o rei Ciro, como eu citei para você, mas o rei Assuero. Ele está dando um banquete que já duravam longos dias. E nesse banquete, ele queria mostrar a todos a grandeza do seu reino. E durante esse banquete, ele decide chamar a sua esposa, Rainha Vasti, para expor a beleza de sua esposa àqueles que estavam ali. Só que por um motivo desconhecido, Vasti, ela não aceita, ela não atende o convite do rei. E tem muita gente
gente que quer discutir se essa foi uma atitude certa ou não, mas eu não vim aqui para isso, porque eu não quero focar na rainha Vasti, eu vim focar na Esther. E é a partir desse momento que a gente começa a ver os planos de Deus entrarem em ação. Vasti, ela é destituída do cargo de rainha. O cargo de rainha, ele passa a ser vago. E imagina que loucura e confusão naquele reino, quando começaram a espalhar que o rei estava em busca de jovens, de virgens, para ocupar o lugar de rainha. Imagina o coração das jovens, sabendo que poderiam ser a próxima rainha. Jovens que nasceram naquele lugar. Jovens que, num termo de hoje em dia, eram cria da Pérsia. Eu não estou falando de jovens que eram de Jerusalém. Mas o improvável começa a acontecer. O sobrenatural de Deus começa a se mover a favor da vida de Esther. E ela vai entre as jovens que são escolhidas para participar dessa seleção, para ser a nova rainha daquele lugar, para ocupar o lugar que Vasti deixou vago. E ela, junto com as outras jovens, são todas reunidas para passar por um tratamento de beleza, para conhecer o rei, para que o rei as conheça. E a partir de então, o rei iria escolher quem iria ocupar o cargo de Esther, de Vasti, perdão. Eu falei para você que eram várias meninas, mas apenas uma ia ocupar o lugar. E eu estou falando de um contexto histórico que não permitia que aquela que não fosse escolhida retornasse à sua vida normal. Se aquela que não fosse escolhida, ela não podia voltar para a casa dos seus pais, ela não podia passar novamente na tentativa de estabelecer, de criar, de fundar uma família, não. Ela teria que ficar a vida inteira ali, servindo como concubina do rei. Então, se alguém tinha um sonho de ter uma família, de ter um esposo, a partir do momento que tomasse a decisão de participar daquela seleção para ver quem seria a próxima rainha, pode esquecer esse sonho. E talvez as pessoas olhem essa história e julguem Esther por escolher uma posição como essa. Mas lembra que eu te falei que se tratava de uma menina que estava numa terra que não era sua, que já não tinha mais os pais. Nós estamos falando de uma menina que não tinha perspectiva. E que caso ela não fosse a rainha, ser concubina do rei já estava ótimo, já estava bom. Ser concubina do rei já era suficiente. Mas eu e você servimos a um Deus que não quer que a gente se contente com o bom, porque Ele não tem para a gente apenas o que é bom. O Senhor tem para a gente aquilo que é excelente. O Senhor não tem para você aquilo que é apenas o básico, apenas o raso, não. Deus tem coisas maiores. Deus é aquele que na sua palavra diz que as coisas que foram preparadas para nós, o olho não ouviu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. São essas as coisas que o Senhor tem preparada para você. Talvez eu fale a mulheres nessa noite que lá no mundo descia até o chão no baile, já estava envolvida na maconha, na droga, no lança, na bebida. Talvez eu fale a mulheres nessa noite que nem imaginavam servir numa igreja, mas prestavam serviço dentro de um terreiro. E você olha para mim e fala: Isabelle, está sentada aqui assistindo esse culto, para mim já está de bom tamanho, mas eu saí da minha casa para te dizer uma coisa. Deus não te chamou apenas para esquentar banco. Eu falo a mulheres que Deus quer levantar como pregadoras, que Deus quer levantar como irmã de oração, que Deus quer levantar como esposa, oh glória, como esposa de pastor. Deus não tem para você apenas o que é bom. De repente você está aqui e está falando: Isabelle, o sonho da minha vida é o meu marido sentar aqui do meu lado, assistir um culto junto comigo. Deixa eu te falar, Deus tem mais. Deus vai entrar dentro da tua casa, vai fazer esse homem se tornar um pastor, vai fazer esse homem se tornar um pregador. Tu está querendo que o teu filho só
mais. Tu tá achando que a tua vida vai ficar no básico. Tá achando que de onde você tá não passa, porque você já tá num lugar muito bom. Porque você já tá num lugar que você nunca imaginou estar. Você já entrou numa empresa que você nem sequer pensava em entrar, mas Deus manda eu te dizer, não vai ficar lá só como faxineiro, não vai ficar lá só como auxiliar de escritório. Deus tem mais na tua vida. Deus não tem para você apenas o que é bom. Deus tem o excelente. Acredite nessa palavra. Vai ser inédito o que vai acontecer na tua história. Vai ser inédito aquilo que o Senhor vai fazer na tua história. Eu não vim alimentar o teu ego para dizer que aquilo que Ele vai fazer vai deixar os outros de boca aberta, não. Vai deixar você mesmo de boca aberta. Porque você nem espera. Você está achando que o raso já é suficiente. Você não tinha nem expectativa de molhar os pés. Mas o Senhor quer te submergir nas águas daquilo que Ele tem preparado na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Esther é uma menina que foi atravessada pelas dores da vida. Esther é uma menina que nós temos tudo para olhar para essa história e enxergar Esther como vítima das situações da vida. Mas existe algo que é muito notável na história de Esther. Ela não é apenas a menina que carrega dores, ela não é apenas a menina que carrega a rejeição, ela não é apenas a menina que carrega traumas, não. Esther tem uma característica notável. Se você parar e analisar a história de Esther, como faremos nessa noite, você vai perceber essa característica. E talvez você esteja aí já se perguntando que característica é essa. E a característica que Esther tem é a maturidade. Lembra que eu falei que elas estavam numa seleção, né? Pensa numa disputa, era tipo isso mesmo. Imagina um monte de jovem, tudo querendo ser rainha. Imagina a confusão que não eram elas todas juntas. Imagina o tanto de maquiagem, de vestido, de perfume que era no local. E chega a vez de Esther se apresentar ao rei. E elas tinham o direito de levar o que quisesse, na intenção e na tentativa de conquistar, de chamar a atenção do rei. Esther, ela tem maturidade. É nesse momento que nós começamos a ver a maturidade de Esther entrar em ação. Ela podia escolher qualquer coisa do gosto dela. Mas ao entrar na presença do rei, ela vai levar consigo apenas aquilo que o eunuco a oferece. O eunuco dentro dessa história era alguém próximo do rei. Era alguém que tinha intimidade com o rei. Era alguém que sabia, que conhecia os gostos do rei. Esther, ela é esperta. Ela leva com ela apenas aquilo que o eunuco a aconselha. E nessa situação, eu já começo a perceber a maturidade dela, porque se ela fosse outra, ela ia desprezar aquilo que o eunuco está falando. Se ela fosse outra, tendo tudo que tinha à disposição dela para escolher, ela ia baseado naquilo que ela queria, no gosto dela, da opinião dela. Estava ali disponível, era só ela pegar, mas não. Esther decide seguir os conselhos de quem tem intimidade com o rei. Deixa eu te contar uma coisa. Para você alcançar aquilo que o Senhor tem na tua vida, aprenda a ouvir conselhos de quem tem intimidade com o rei. Eu não estou falando do rei Assuero. Eu estou falando do nosso rei. Para de ficar contando a tua vida, os teus problemas, os teus dilemas, para quem não tem intimidade com o rei. Se você é uma mulher que tem maturidade, você vai aprender a escutar a tua liderança. Você vai aprender a escutar os conselhos do teu pastor. Porque tu se vê às vezes no meio de um caos, às vezes no meio de um cenário confuso, e você vai buscar conselho com a tua amiga que está lá fora.
Tu tá querendo arrumar vento, tu tá querendo arrumar laço para tua vida. Porque a primeira coisa que você vai escutar é: larga esse marido, larga esse homem que ele não tá te acrescentando nada. Abandona a tua família, dá as costas para esse filho. Mas se você decide escutar quem tem intimidade com o rei, o negócio começa a ficar diferente. Se você decide escutar quem tem intimidade com o rei, quem tem intimidade e conhecimento da palavra, o negócio vai ficar diferente. Se você quer alcançar os lugares que o Senhor tem para a sua vida, começa a colocar a tua maturidade em ação e escuta, abre os teus ouvidos para ouvir quem tem intimidade com o rei. Você não precisa de nada além do que os recursos que o Senhor já está te dando. Para você viver promessas, para você alcançar cargos, para você ver as coisas que o Senhor falou na tua vida se cumprir, você não precisa de recursos externos. Você não precisa do teu achismo, você não precisa fazer do jeito que você acha certo ou errado. Você só precisa daquilo que o Senhor já está te dando. Esther, para conseguir a atenção do rei, o carisma do rei, ser a escolha do rei, ela não precisou de nada além do que o eunuco deu a ela. E às vezes a gente acha que para conseguir ser alguma coisa na vida, às vezes a gente acha que para alcançar as promessas, nós precisamos fazer do nosso jeito, nós precisamos fazer da nossa forma, e Deus está dizendo: não. Para alcançar as promessas que eu tenho na tua vida, eu já tenho depositado algo em tuas mãos. E você não precisa de nada além disso. O nosso problema é que a gente é ansioso. O nosso problema é que nós somos preocupados. Esther, diante daquela situação, talvez ela olhou para a direita e falou assim: a fulana levou isso, a ciclana levou aquilo e eu vou levar só isso. Esther, mas não é do teu jeito. Esther, não é da tua forma. Esther, para de ser cabeça dura e entenda, para você alcançar as promessas, é com aquilo que o rei está te disponibilizando. O problema é que a gente quer ficar batendo cabeça para fazer do nosso jeito. O problema é que a gente não busca discernimento em Deus, não busca discernimento na palavra e quer ficar fazendo do nosso próprio jeito. Porque aos olhos humanos do nosso jeito é mais lógico. Aos olhos humanos do nosso jeito é o que dá certo. Quando? Que dia? Para alcançar e viver as promessas, tudo o que você precisa, e eu vou ser bem característica, já está na tua mão. Já está nas tuas mãos. Você tem manual aí, você tem palavra aí, você tem direção aí. O mundo fala para você fazer de um jeito, mas Deus está falando para você fazer de outro. Faça do jeito que Deus mandou você fazer. Fica na posição que Deus mandou você ficar. Quem é que disse que você precisa agradar homens? Quem é que disse que você precisa seguir o conselho de A, de B, porque fez assim e deu certo? Tua mãe já dizia, você não é todo mundo. Esther entendeu que ela não era todo mundo. Mas todo mundo está escolhendo o vestido mais brilhoso. Isso aqui sou eu conjecturando, tá, irmãos? Todo mundo está escolhendo o perfume tal. Mas Esther ficou com aquilo que foi disponibilizado para ela. E eu não preciso nem te dizer quem foi a rainha, né? Esther, ela consegue ali chamar a atenção do rei. E a menina improvável que andava pelas ruas de Suzã, sem expectativa, sem sonho, sem esperança, sem futuro, se tornou a rainha daquele lugar. O que Deus vai fazer na tua vida não vai ser só para surpreender A ou B. Você mesmo vai ficar surpreso. Porque às vezes a gente quer impressionar os outros, mas Deus não trabalha para impressionar ninguém.
Deus não precisa impressionar ninguém. Esther foi estabelecida como rainha para cumprir propósito, não foi para impressionar. Deus te chamou, te escolheu, não foi para esfregar na cara de quem não acreditou em você. Ele te chamou, Ele te escolheu porque na tua vida Ele tem propósito. É uma palavra que é muito falada hoje em dia, mas é inegável, porque todos nós temos um propósito. Se você ainda não descobriu o seu, irmão, eu quero te dizer, você tem um propósito. Deus não te criou para você ficar vagando por aí, você tem um propósito. A sua vida, ela tem um motivo, a sua existência, ela tem um motivo, e quem escolheu esse motivo, quem te deu essa razão foi o Senhor, você tem um propósito. Não é só uma palavra bonita de Instagram. O Senhor nos levantou com um propósito. Você está aqui sentada nessa noite. Não foi apenas para se arrumar. Não foi apenas para vestir a camisa da conferência, da festividade. Não. Você tem um propósito. O Senhor te colocou, te plantou aqui nessa região com um propósito. Na família que você nasceu, na família que você instituiu, que você gerou, você tem um propósito. E quando Esther está vivendo de maneira confortável como rainha, ela recebe a notícia de uma ameaça. Estava indo tudo bem, a menina improvável se tornou rainha, a menina não tinha antes nenhuma perspectiva, agora se tornou uma rainha, estava indo tudo bem. Mas já foi dito aqui, a vida do crente não é um mar de rosas. Enquanto ela exercia o seu reinado, enquanto estava indo tudo bem, chegou a notícia de ameaça. A ameaça bateu na porta de Esther. Um oficial do rei cria um decreto no qual ameaça exterminar com todos os judeus. Esther estava no palácio, ela estava confortável, mas ela ainda fazia parte do povo judeu. Então Amã, ele decreta que no 13º dia do mês de Adar, todos os judeus seriam exterminados. E aquela notícia apavora o primo de Esther, Mardoqueu, e ele faz com que essa notícia chegue até Esther. Esther está no palácio e essa notícia chega até ela. E eu acho interessante porque essa notícia vem acompanhada da seguinte frase: quem sabe não foi para um momento como esse que você está na posição de rainha. Lembra que eu te falei de propósito? Eu espero, querido, que quando o Senhor olhar para a posição que você deve estar, Ele te encontre lá, para que você exerça o seu propósito. Porque ocupar uma posição está muito ligado ao propósito que você carrega. Não adianta nada você ter um propósito e não estar posicionado. Não adianta nada, o Senhor disse que vai fazer e acontecer na tua vida, mas tu não toma um posicionamento. Não adianta nada, porque na hora que Ele precisa, na hora que você tem que estar na posição, você não está. Posição, eu digo de uma coisa, ou você está ou você não está. Ou você está posicionado ali no lugar ou você não está. Ou eu estou sentada nessa cadeira ou eu não estou. Não tem um meio termo. A mesma coisa com o propósito que o Senhor tem na tua vida. Ou você está posicionado para viver os propósitos ou você não está. Ah, Isabelle, eu estou mais ou menos. Não, então você não está. Quem está mais ou menos não está. E a notícia que chega para Esther é essa. Tá achando, Esther, que só porque você está aí no palácio não vai te acontecer nada? A bênção que Deus deu para você, ela não é apenas para ficar retida só para você. Aquilo que Deus moveu na tua vida não vai alcançar só a tua vida. Tem pessoas que precisam ser alcançadas pela unção que foi liberada sobre você. Tem pessoas que precisam ser alcançadas pela bênção que te abençoou. Maturidade é isso. É entender que eu não fui abençoado só para postar fotinha bonita no Instagram.
Maturidade é entender que eu não fui abençoado só para pegar a minha família no domingo, entrar no carro e sair por aí passeando, porque agora eu tenho dinheiro na conta. Maturidade é entender que se você foi abençoado, você está confortável, pessoas também precisam desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. E posição tem muito a ver com preparo, estar preparado. Só se posiciona aquele que está preparado, e só está preparado aquele que tem maturidade. Porque às vezes a gente perde tempo com coisas tão pequenas, e aí a gente deixa de viver essa maturidade. Às vezes a gente perde tempo nas feridas que nos foram causadas. No mal que nos atingiu, a gente perde tempo olhando só para isso. E aí a gente não se prepara para estar na posição. E se você não estar preparado para estar na posição, é porque você ainda não adquiriu maturidade. Mas o Senhor está te dando oportunidade nessa noite. O Senhor está te dando oportunidade nessa noite. E eu espero que você agarre essa oportunidade, porque o Senhor quer usar a tua vida. E diante da ameaça, é interessante que Esther, ela não reage, ela age. E tem uma diferença entre o você reagir e o você agir. Nós somos, a psicologia diz que nós somos resultado do nosso meio. Que nós somos o produto do nosso meio. O que isso quer dizer? Que você é o lugar que você cresceu, as pessoas que você conviveu. Isso passa na formação do seu indivíduo. Só que muitas das vezes nós crescemos em lares desestruturados. Só que muitas das vezes a nossa história é bem parecida com a de Esther. Abandonadas, órfãos, sem propósito, sem perspectiva, sem visão de futuro. De repente você cresceu assim. De repente a tua vida foi atravessada pela dor do abandono, pela dor da rejeição, pela dor de um abuso. Talvez você está aqui e a sua vida foi atravessada por isso. E a psicologia diz que nós somos resultados disso. Mas também diz que nós podemos romper com isso. Nós somos indivíduos capazes dessa ruptura. E chega um determinado momento da nossa vida que não dá pra gente mais ficar botando tudo na conta do nosso trauma. Ah, porque eu sou assim, porque eu sofri isso. Ah, porque eu sou assim, porque eu não tive referência de pai. Ah, porque eu não consigo ter um casamento feliz, porque eu nunca vi meu pai e minha mãe se amarem. Chega um momento que não dá mais pra gente ficar botando a desculpa no nosso trauma. E que a gente precisa se posicionar e romper com isso. O Senhor te dá capacidade, o Senhor te dá autoridade para essa ruptura. E lembra que eu te falei que Esther, ela começa a agir e não reagir? Porque na vida de quem é atravessado por dores, por traumas, por N situações, geralmente o que é de costume acontecer é a reação. A gente não pensa naquilo que a gente faz, a gente simplesmente reage. Porque a gente já está tão ferido, tão machucado, que a gente não consegue pensar com a consciência totalmente livre. E aí a gente passa a reagir às situações. E você está vivendo um casamento infeliz, porque você está reagindo a situações. Você está reagindo a ataques. Você está reagindo a ameaças. Mas o Senhor não te chamou apenas para reagir. O Senhor te dá capacidade para agir. E qual é a ação de Esther nesse momento, nessa situação? Esther, ela age como alguém que não é simplesmente um resultado do seu meio. Esther, ela age não simplesmente como alguém que é resultado das situações que atravessaram a sua vida. Esther, ela age com maturidade. Você precisa dessa maturidade para romper com o teu passado, para romper com as tuas feridas, para quem sabe liberar um perdão, porque a tua vida está travada, porque tem coisas que você não libera.
Aconteceu, você tinha 10, 12 anos de idade, até o dia de hoje você leva contigo. E o Senhor está dizendo nessa noite, eu te dou autoridade para você romper. Esther, ela rompe com a dor. Porque pensa, ela viveu a vida inteira sobre ameaça, porque estar num lugar que não é seu não é estar confortável. Esther estava num lugar que ela não era nascida ali, que ela não era dali. Então imagina, ela vivia em constante ameaça, qualquer coisa lhe podia acontecer. Esther não tinha pai, não tinha mãe para proteger. E mais uma vez o cenário da vida de Esther é ameaça. Quando talvez ela achou que estava tudo indo bem, que dessa vez ia fluir, que dessa vez ia dar certo, a ameaça chega. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente sai da casa do nosso pai, da nossa mãe, de onde a gente viveu as experiências mais traumáticas da nossa vida, os cenários mais desfavoráveis, e casa achando que vai ser um mar de rosa, e casa achando que vai ser tudo bem, que vai dar tudo certo, e quando chega no casamento a realidade é outra. Mas deixa eu te dizer, você não precisa reagir. O Senhor está te dando maturidade nessa noite para você começar a agir. E qual é a ação do crente, da mulher de Deus que tem maturidade? É correr para o único meio, para o único jeito que soluciona problemas. E que meio é esse? É jogar indireta no status? É ir fazer textão na rede social? Não. O jeito é a oração. O jeito é jejum. Esther, ela fala, Mardoqueu, bota o povo para jejuar aí, que daqui eu também vou jejuar. E você aí querendo resolver problema do teu jeito. E você aí querendo descer do salto, gritar com vizinha, postar textão no Facebook. Querida, eu vim te dizer, o teu jeito de agir diante das ameaças é oração, é jejum, é leitura da palavra. Maturidade não se gera na força do teu grito. Você não mostra ser uma mulher madura porque os seus argumentos são bons no meio de uma discussão. A mulher madura, ela nem discute, ela já desce para o joelho na oração. A mulher madura nem perde tempo tentando mostrar que ela está certa, que ela é dona da razão. Ela vai para o joelho, ela vai para a oração. Se você quer ver as coisas andarem na tua vida, sair desses embaraços, dessas confusões, dessas situações, desses disse-me-disse, aprenda a ficar quietinha com os outros, mas ir para a oração. Vai orar, vai falar com quem pode ajudar nos teus problemas. Esther não precisou entrar em discussão com aquele que estava ameaçando o seu povo. Esther não precisou dar puxão de cabelo e tapa na cara de ninguém. Esther foi para a oração, foi para o jejum. Quanto tempo tem que você não faz um jejum? Quanto tempo tem que tu não faz uma campanha de oração lá na tua casa? Mas perder tempo contando o que está acontecendo para um monte de gente curioso que não vai te ajudar em nada, você perde. Mas vai fazer uma campanha de oração na tua casa. Vai botar o povo em jejum em favor da tua causa para tu não ver se as coisas começam a ficar diferentes. Para tu ver como no louvor que a gente tanto gosta, se a roda grande não passa dentro da pequena. Irmã, a oração tem poder. Irmã, o teu jejum pode fazer as coisas acontecerem. A gente se moderniza com tanta coisa. A gente se moderniza no telefone. Ninguém mais tem telefone fixo em casa, agora é só o celular. A gente se moderniza até no jeito de fazer compras. Quase não se vai mais na loja pessoalmente. É na Shein, é na Shopee. Mas isso aqui não mudou. Isso aqui não mudou. Isso aqui não vai ter atualização, não. Porque aqui, ó, tem receita antiga, mas que funciona. Tem receita
antiga, mas que ainda soluciona problema. Aqui tem palavra que faz cego ver, surdo ouvir, paralítico andar. Nós somos o povo do livro. Mas o povo do livro está deixando o livro. E aí a gente vê as coisas acontecendo nos nossos olhos. Porque a gente não se posiciona como deve se posicionar. Porque a gente prefere ficar dando desculpa. Ah, Isabelle, você está falando que eu não tenho que discutir, mas desde criança minha mãe me chamava de respondona. Mas na igreja não tem síndrome de Gabriela, não. E eu tenho certeza que você sabe qual é a síndrome de Gabriela. Que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não. Ah, Isabelle, porque lá no mundo, se pisasse no meu calo, eu se transformava numa leoa, mas aqui dentro tu é ovelha. Mas aqui dentro tu é salva, tu foi lavada, tu foi remida e agora tu é ovelha. Para de querer resolver as situações da tua vida da mesma forma que você resolvia lá fora. Porque aqui dentro é diferente. E isso não são as minhas palavras, isso é Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer: antigamente eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas eu não estou pregando essa noite para meninas. Eu não estou pregando essa noite para meninos. Eu estou pregando para gente que bota tema de congresso como maturidade. Então é porque tu quer receber maturidade. É porque tu quer elevar o nível da tua entrega, da tua busca, da tua adoração. Então chega de resolver problema como você resolvia antigamente. O céu está gritando nessa noite. Vai resolver problema agora no jejum e na oração. Vai voltar a fazer campanha lá na tua casa. Quarta-feira, 3h, segunda-feira, 9h. Convoca as tuas irmãs aí da guerra, da oração. Vai levar lá para dentro da tua casa para orar, para jejuar, para ler a palavra. Porque é assim que quem tem maturidade reage diante das ameaças. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer levantar mulheres para esse tempo. Nós não temos vivido dias fáceis. Nós temos vivido dias de ameaça. E após fazer o jejum, Esther, ela alcança o favor do rei. Esther, ela tem a oportunidade de se assentar à mesa, na presença do inimigo do seu povo. Esther, ela tem a oportunidade de assentar-se na presença do seu inimigo. E quando a gente vai se assentar na presença do inimigo, a gente não vai descer ao mesmo nível que ele. Quando a gente vai se assentar à mesa do nosso inimigo, a gente não vai se igualar aos níveis de ataque. O inimigo ataca de um jeito, mas o jeito de Esther responder a esse ataque é de outro. Esther, ela não senta na mesa com Amã para ficar trocando ofensas. Esther faz exatamente aquilo que o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. O nosso problema é que hoje em dia a gente quer sentar à mesa com o nosso inimigo, com o inimigo da nossa alma e agir de maneira igual. Nós queremos retribuir ofensa com ofensa. Mas se você tem unção sobre a tua cabeça, tu sabe que não é desse jeito que se senta na mesa com o inimigo. A tua vitória já está garantida. A vitória foi do povo de Deus, o resultado não seria outro. Nós estamos falando de um povo que jejuou, que orou, que se consagrou, e a vitória foi do povo de Deus. Amã, ele morre na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. O decreto, ele não pôde ser anulado, porque ele levava o selo do rei.
Mas o rei faz surgir um novo decreto. E nesse novo decreto o povo recebe a oportunidade de se defender. Porque antes eles seriam atacados sem essa oportunidade. Mas agora sai um novo decreto e permite o povo se defender. Você está recebendo nessa noite a permissão para se defender dos ataques que têm se levantado contra a tua vida. E eu espero que depois de tudo que você ouviu, você tenha entendido que se defender de ataque não é discutindo, não é batendo boca, não é fazendo do jeito carnal, não é fazendo do jeito humano, não é ligando para A, para B, para C, para o amigo que faz aquilo ali, que é de grupo tal, não. O jeito que você vai resolver o teu problema é no jejum e na oração. Vem um tempo de maturidade sobre a tua vida. Vem um tempo de maturidade sobre essa igreja. Vem um tempo de servas do Senhor posicionadas. Vem um tempo em que o Senhor vai olhar para a posição em que você deve estar e Ele vai te encontrar posicionado, consciente do teu propósito, revestido de maturidade. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até estar vivendo em cenário de guerra, mas a tua história não vai terminar em vergonha. Eu saí da Vila Kennedy e eu vou liberar essa palavra para a tua vida. Tudo aquilo que leva o teu nome não vai terminar em vergonha. O teu casamento não vai terminar em vergonha. Os teus filhos não vão terminar em vergonha. O teu ministério não vai terminar em vergonha. O Senhor te trouxe até esse lugar para te revestir. O Senhor te trouxe até esse lugar para dizer: eu tenho um propósito, eu te levantei, eu te chamei, eu te escolhi. Não foi para impressionar, mas porque eu tenho uma obra a fazer na tua vida. Se coloque de pé, por favor. Chega, queridos. Chega, querida. Você não é o resultado do teu trauma. Você não é o resultado do lar desestruturado que você cresceu. Você não é o resultado do abuso que você sofreu. Hoje é dia de romper com isso. Você é capaz de romper com isso. Você é capaz de se tornar alguém que não apenas reage, mas que sabe agir diante das situações. Eu tenho um convite para fazer nessa noite. E se você se encaixa nesse convite, você não precisa ter vergonha, é só sair do seu lugar e vir até aqui. De repente você entrou por essas portas e está como Esté no início da mensagem, vagando por aí, sem perspectiva, sem esperança, sem expectativa de um futuro. Você entrou a essas portas a convite de alguém, você veio porque não queria deixar essa pessoa sem graça, porque você disse que viria e veio. Mas o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui, sabe por quê? Porque o teu lugar não é vagando pelas ruas de Santa Cruz por aí. O teu lugar é dentro do palácio. O teu lugar é dentro do palácio. Tem uma coroa esperando por você. Não precisa ficar andando em vergonha, de cabeça baixa por aí. O Senhor está te chamando e Ele quer reescrever a tua história. De repente, até o dia de hoje, tudo que você experimentou foi dor, foi angústia, foi medo, foi desespero. Mas o Senhor está dizendo: assim como eu fiz na história de Esté, eu posso fazer na tua história. Isabelle, mas eu não sei nada sobre Deus. Isabelle, mas na minha família ninguém é crente. Eu não estou entendendo nada do que você está falando. É interessante porque na história de Esté, nós não vamos ver o nome de Deus ser mencionado. Mas é impossível olhar para essa história e não ver Deus em cada detalhe. E na tua vida é assim.
Porque você ainda não sabe nem por que ainda está aqui. Já era para você estar morto. Você já viveu situações que você esteve de cara com a morte e você não sabe como que você não morreu. E o Senhor está te dizendo, sou eu conduzindo a tua história até aqui. Como o Senhor conduziu a história de Esther. Eu sei que Ele tem conduzido a história de vidas que estão aqui. E eu quero te fazer um convite. Se você quer estar dentro do palácio, se você quer viver os planos, os sonhos que Deus tem na tua vida, saia do teu lugar, vem aqui na frente aceitar Jesus, que nós vamos fazer uma oração por você. Esse é o momento da igreja ficar ligada. Porque nós não fazemos festa apenas para postar foto no Instagram. Nós não fazemos festas apenas para ficar se desgastando em ensaio, não. Nós fazemos festas para mostrar para o mundo que dentro da igreja tem alegria, que dentro da igreja tem cura, que dentro da igreja, independente das situações, nós dizemos, tu és santo. Eu te agradeço, Senhor, eu estou na prova, mas eu te agradeço. É essa alegria que nós queremos mostrar para quem não conhece a igreja. E se você entrou aqui nessa noite sem perspectiva, sem expectativa, com o coração já cansado de tanta angústia, de tanta amargura, de tanta tristeza, o Senhor está te fazendo um convite. Não te chamei para ficar vagando por aí. Tem lugar para você dentro do palácio. Tem uma coroa te esperando. Então sai do teu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Não precisa ficar com vergonha. Nós estamos acostumados com isso. Em nossos cultos, pessoas voltam para Jesus. Em nossos cultos, pessoas aceitam Jesus. E isso para a gente é uma alegria. Ninguém está aqui para te julgar. Ninguém está aqui para apontar o dedo para você, não. Nós queremos fazer um convite. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo diferente para você. E talvez você esteja pensando assim, se ela falar mais uma vez eu vou. Então eu vou falar, vem. Tem lugar no palácio para você. O teu corpo está arrepiado. Não é porque eu estou falando palavras para emocionar, mas é porque é o Espírito Santo falando ao teu coração. Nessa hora não deixe a voz do acusador apontar na tua cabeça dizendo, tu vai para lá para quê? Se tu não vai mudar de vida. Não escuta o acusador, mas sai do teu lugar e vem aqui na frente. O Espírito Santo de Deus me revela que tinha mulheres que tinham que estar aqui, vestindo a camisa da festa. Mas porque saiu da posição, ainda tem tempo de você se posicionar novamente. As situações te amargaram, as situações foram te espremendo e você não suportou a pressão, tu saiu da posição. Mas você ainda pode voltar. O lugar da posição está vazio, mas hoje você pode se posicionar. Se você quer aceitar Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor, a oportunidade está aberta. A obra que Deus tem na tua vida não vai ficar pela metade. Não vai ficar pela metade. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. O meu Deus não falha, não.